Alta voltagem. Estes são cabos de 500 mil volts, capazes de levar eletricidade para toda uma cidade. Quilômetros de cabos como estes transportam energia aos centros urbanos. Dali, uma complexa rede de subestações, transformadores e fios distribuem o combustível vital da vida moderna. A eletricidade viaja com a rapidez da luz, num fluxo ininterrupto de elétrons invisíveis. Mas há um princípio fundamental da eletricidade que está sempre ameaçando interromper o sistema. O mesmo princípio que torna a corrente elétrica tão poderosa. A eletricidade sempre busca o caminho mais fácil para o chão. Em geral, ela viaja ao longo das linhas de força, porque isoladores impedem seu contato com o chão, como é o caso de postes e torres. Mas, por vezes, uma tempestade derruba os fios, ou mesmo uma torre, ou ainda uma pessoa, sem querer, cria um atalho entre o cabo e o chão, tocando ambos ao mesmo tempo. Então, num instante, a eletricidade toma esse atalho. Electricity is very unforgiving. It doesn't care if it goes through a copper wire or a human being. It just wants to get down to the ground. It wants to get back to the earth. It's not particular which path it takes. It takes the easiest path, and sometimes that can be through your body. Todos já sentimos o impacto de um choque doméstico de 120 volts. Mas o efeito de milhares de volts é inimaginável. When you make contact, it usually runs down the veins in your body because your blood is salty. And that's the way it runs down through there. It just cooks it. It'll cook your veins. Ninguém conhece melhor essa força colossal que os encarregados da manutenção do sistema de energia, a Brigada da Energia. Eles sabem que basta um deslize ou uma descontração momentânea para sobrevir uma catástrofe. When I first came to work at public service, I told them I wanted to be a lineman. So they said, okay. I said, but just remember this. There's no eraser on a lineman's pencil. Don't ever make a mistake. You make a mistake, it's likely to be your last one. In our line of work as linemen, I'd say 99.99% of the time, you make one mistake, you don't go home to your family. If you're not a fatality from the contact, you're going to lose fingers and toes or whatever. It's very unforgiving. You try not to fear it, you try to respect it. You don't get a second chance in this line of work. I mean, this stuff, it can take you out like that, it can kill you. Apesar do risco, eles se dedicam a manter a luz acesa. E isso significa enfrentar desafios, seja subindo num poste para ajustar um fio residencial, seja escalando uma torre de 30 metros para trocar um isolador, seja enfrentando a fúria do tempo para restaurar uma ilha. Significa operar aparelhos sofisticados para localizar um fio cortado. Passear pendurado em cabos de alta tensão para fazer consertos. Ou equilibrar-se na ponta de um helicóptero para soldar um fio. Obviamente, trata-se de uma profissão de alto risco. Quando os primeiros profissionais surgiram há mais de um século, 1 em cada 2 morria em serviço. Hoje, severas medidas de segurança e treinamento exaustivo reduziram bastante o risco, mas o espectro da morte está sempre rondando. The most horrific kinds of assaults on the human body one can think of result from accidents, electrical accidents in the industry. So it's something that we need to be continually working on, continually aware of, and working with each generation of new workers so that the past experiences can never be forgotten. Em 1879, Thomas Edison aperfeiçoou a lâmpada.
Pela primeira vez, a luz elétrica seria utilizada nos lares. Mas a contribuição de Edison iria mais longe, pois ao mesmo tempo ele desenvolveu geradores, comutadores, soquetes e fusíveis, o equipamento necessário para criar uma indústria. Em 1882, ele ligou o interruptor na usina geradora de Pearl Street, em Nova York. Graças aos técnicos que haviam instalado os cabos subterrâneos, 59 moradores foram privilegiados com a maravilhosa invenção. Mas Edison usou o sistema de corrente contínua, CC, que só podia ser transmitida por alguns quilômetros. Em 1886, George Westinghouse, com a ajuda do cientista Nikola Tesla, desenvolveu a corrente alternada, CA. Com a nova tecnologia, difundiu-se a corrente AC. Os transformadores aceitavam altas voltagens e podiam alcançar distâncias enormes, com o uso de estações transmissoras. Transformadores urbanos diminuíam a voltagem e a corrente era distribuída aos consumidores. AC, alternating current, really makes it happen. I mean, it makes it possible to have a national system. But what it also does, high voltage wires are part of AC. You're talking about a much more dangerous work situation now. Muitos se candidataram ao emocionante trabalho de viajar de cidade em cidade e preparar a infraestrutura para distribuir a energia. Na época, pouco se sabia a respeito dessa força misteriosa, mas os técnicos logo conheceram os acidentes fatais da eletricidade. These early linemen were exposed to up to 2,400 volts and sometimes 7,600 volts, and it was a potentially lethal voltage, and it was a real sharp learning curve on exactly how to handle that voltage. Muitos fizeram contato e completaram o circuito fatal para a Terra. Outros aprenderam que quando uma linha viva toca um poste ou outro cabo, gera-se um campo de brilho intenso chamado flash. Esses homens arriscavam a vida por um pequeno salário e regras de segurança eram inexistentes. As fatalidades ocorriam 2 vezes mais que em qualquer outro trabalho. Em 1891, alguns deles, indignados com a falta de segurança, fundaram a Irmandade dos Eletricistas. E logo perceberam que formavam um grupo especial, trabalhando em condições de alto risco. I think there's a special bond between people who actually know what the risk is and have faced going up the pole, have faced the uncertainty of the job, and who have that sense of skill that, hey, I can do this. O primeiro presidente do sindicato, Henry Miller, era um técnico respeitado que percorreu o país trabalhando nos cabos e organizando os colegas. Em um ano, o sindicato tinha 2.000 membros. Miller lutou por leis de segurança e instituiu uma pensão para as famílias de trabalhadores mortos em serviço. Ironicamente, isso quase levou o sindicato à falência, devido ao alto índice de mortalidade. E sobreveio outra tragédia. Em 1896, Miller trabalhava num poste em Washington, D.C., quando fez contato com uma linha de 2.200 volts e precipitou-se para a morte. O fundador do sindicato partira, mas os que ficaram fizeram uma corrente de proteção e treinamento. No início do século XX, a demanda de eletricidade explodiu. A indústria apoiou-se nela e novos aparelhos elétricos surgiam diariamente. O sindicato, agora Irmandade Internacional de Eletricistas, lançou programas de aprendizado.
Contudo, o treinamento formal estava a décadas de distância. Back then it was on-the-job training. You learn from experience and your mistakes. And that's about the only way you had any training back then. They never gave us safety training. You learned it yourself. Whatever you wanted to do to be safe, well, that's what you did. A habilidade básica que todos deviam dominar era subir num poste de madeira. As técnicas desse treino pouco mudaram ao longo dos anos. Some of the tools we use to climb are the gaffs, the climbers, pole climbers. You just strap these on your feet, and the spikes penetrate the wood and give you a place to stand. If you do it right, you won't slip. And this takes a lot of practice too. You can't just strap on a set of these and climb up a pole. It takes a lot of practice. You got your what's called a body belt. Once you get to the position where you're going to work, you put this around the pole, snap it off, and that holds you in position. If we don't know how old the pole is, we want to sound it out with a hammer. Make sure it's not rotten. If it sounds solid, then you can climb it. Take your gaff guards off, and then just start climbing. Well, my first climbing experience was kind of scary. We were only allowed to learn how to climb on the job during our lunch break. There really wasn't any instruction. You just you borrowed the climbers that belonged to the linemen, and you put them on and you climbed up, and I climbed about 8 or 10 feet high, and I didn't know how to get out. É preciso deixar as duas mãos livres e confiar no cinto de segurança. Era um serviço realmente arriscado. Linemen back in the 30s would make their own tools. They would take copper, heavy copper, and make D-rings to go on the side of the belt. And we had a fella killed where the D-ring, the braze broke, and he fell 65 feet to his death. Sangue frio é até hoje o primeiro teste que determina se o novo mantenedor tem aptidão para o trabalho. I don't think anyone just goes up there and leans back on a 3-inch belt on a 50-foot pole with nothing below you and says, oh yeah, I'm okay. Most of us have been up there when that belt just slipped an inch. It felt like it went a mile. Ao longo dos anos, a voltagem foi crescendo para atender a demanda. E interromper o fornecimento para fazer manutenção não era uma medida popular. Faltava desenvolver novos equipamentos de segurança para lidar com as linhas vivas. Esta foto de 1914 é a primeira imagem que se conhece do hot stick, uma vara com várias ferramentas intercambiáveis presas numa das pontas. The hot stick is something that you take your place of your hands. You do all the work with the end of the stick and still your hands. That was on the higher voltages. And, well, I don't know, you just get so used to it, using a stick, you can do it better than your hands on a lot of jobs. The biggest enemy of one of these hot sticks is moisture, because wood absorbs moisture, and just like anybody that steps into a bathtub knows, you don't want electricity around water. So with these hot sticks, you want to make absolutely sure that you kept them very dry, or this current could leak along the surface of these sticks to the point where it could be lethal. Nos anos 50, os hot sticks de madeira mudaram para tubos de fibra de vidro, que além de isolantes, eram mais leves e de fácil manejo. Até hoje, o hot stick é um importante auxiliar de manutenção. Luvas de borracha são outro acessório indispensável para lidar com cabos elétricos. Foram introduzidas em 1915, mas as primeiras eram bem diferentes das de hoje. Rubber gloves that the linemen used to wear were what they call straight hand rubber gloves. They was just perfectly straight. If you worked in them all day, your hand was so tired because they wouldn't bend. You was in a constant strain.
Em 1933, a fábrica White Rubber recebeu um desenho de luvas específicas para esse trabalho. White Rubber Company developed a curved hand glove, and it's just like your hand, and it made it so much more comfortable to wear that glove and work with it. Outra luva de couro recobria a de borracha para protegê-la de cortes. Hoje, luvas de borracha são vitais no manejo de cabos de até 35.000 volts. Após a Segunda Guerra, a indústria de energia iniciou uma campanha de segurança. Uma pesquisa revelou que o contato involuntário da cabeça do técnico com o cabo era a causa de 8% dos casos fatais. Back then you could wear any kind of hat you wanted to. Some of the linemen wore felt hats with high crowns, so if they bumped into anything they could feel it and it wouldn't shock them because it didn't touch their head. In the early 50s, they come out with mandatory hard hats and brain buckets, whatever you wanted to call them. You had to wear them then, and that was a tough thing to sell. You talk into them, you get an echo, and the old-timers didn't like the hard hats, but they realized that you drop something on a man's head in a felt hat, it hurts a lot more than it does when you drop it on somebody with a hard hat. Os técnicos continuavam a pesquisar sistemas mais eficientes para consertar os cabos, mas na maioria eram métodos primitivos. No final da década de 50 surgiu uma ferramenta tão eficiente quanto revolucionária: o caminhão elevador. Bucket trucks have made it a lot more efficient. So you have the mobility to move all around a pole and move out from the pole. Safer as far as you can get a little bit distance between you and the wire. You can see a little more of what's around you. It's increased productivity a lot too, because jobs can be done a lot faster with the buckets. Os novos caminhões levaram a uma técnica espantosa que permite o trabalho nas linhas vivas sem luvas. Em 1905, a usina de Niagara Falls transmitia um potencial de 10.000 volts. Em 36, a nova linha transmissora passou a 290.000 volts. Em 53, construiu-se a primeira linha de 345.000 volts. E na década de 70, linhas de 500.000 volts entrecruzavam-se pelo país todo. Trabalhar com tamanha potência era difícil, além de exigir hot sticks extremamente longos. Criou-se então um novo sistema chamado linhas vivas sem luvas. Uma caçamba perfeitamente isolada ergue os técnicos à altura dos cabos. Depois, inacreditavelmente, eles energizam o corpo até atingir a mesma voltagem dos cabos. Esse processo é conhecido como equalização. Agora eles podem tocar nos cabos e trabalhar, pois já não criam o atalho para a terra. Estão em segurança. You think birds land on wires all the time? In theory, that's what we're doing. We're a bird on the wire. You will feel no discomfort at all. Na verdade, passarinhos não pousam em cabos de 500.000 volts. Essa altíssima tensão cria um campo de energia chamado indução, que envolve os cabos. O campo fica visível quando ocorre a equalização. A indução não mata, mas é desagradável para pássaros e homens. A fim de eliminar o desconforto, criou-se uma roupa de fina trama de aço. A roupa força a indução a envolver os homens em vez de passar através deles. Assim, qualquer tarefa pode ser realizada, como trocar os separadores de linhas. Esse sistema foi testado pela primeira vez no laboratório das centrais elétricas nos anos 60.
técnico, apesar de assustado, concordou em experimentá-lo. Yes, it's a little nervous. You go up there and the man sitting in front of you in the control booth, and he's telling you, it says 115,000 volts, and he begins to sing a little bit. And he says 230, and it's singing more and more. Next thing you know, he says 500, bond on, and you say, what am I doing up here? O índice de segurança do novo sistema tem sido excelente, mas seu uso se restringe a descampados, onde não haja perigo de criar um atalho para a terra. It's hard to explain if you've never done it. It looks like we're all crazy, like we've all lost our mind doing this. It's a lot of fun. It's enjoyable work. It's something that not everybody can say they've done. No fim dos anos 50, usaram-se helicópteros para construir torres de transmissão em áreas remotas e selvagens. Mais tarde, nos anos 80, helicópteros e técnicos sem luvas se uniram para os serviços de manutenção. Para isso, homens e helicópteros são energizados para equalizar a voltagem. E, de novo, estão em segurança porque não criam um atalho para a terra. O trabalho com helicópteros flui bem mais rápido que o sistema tradicional em cabos de alta tensão. Homens com caminhões elevadores e hot sticks substituem 8 separadores de linhas por dia. No mesmo espaço de tempo, uma boa equipe de helicópteros e técnicos substitui até 200. In my career, I would never dream that I would see a helicopter doing power line work. I would think it's a little scary the first time you do it too. You're sitting out there on a platform on the side of a helicopter and you fly right next to a wire and you're hoping that the propellers don't get tangled up in anything. And some of these pilots, I have to commend them. They can hold that helicopter in the same place the longest of anything I've ever observed. These guys are extremely good at what they do, and I commend them. They do a good job. They're safe. About the only time they ever have anything happen is when they have an equipment failure. A manutenção das linhas com helicópteros é cara e há acidentes fatais. Mas hoje as equipes treinam 2 anos para dominar a técnica. O serviço é seguro sob condições adequadas. Contudo, não há procedimentos, acessórios nem regras que garantam a segurança se o técnico perde a concentração. Em 87, Stephen Hayes era um jovem entusiasta que terminaria o treinamento em 5 meses. Esse era o grande sonho de Steve, que começaria a 3ª geração de eletricistas na família. Era um belo dia de primavera quando ele baixou a guarda. Estava numa caçamba, terminando o trabalho numa linha viva de 7.600 volts, quando removeu as luvas de borracha. Apparently there was a failure of a piece of equipment that came down at him that in reflex he grabbed, and it was an energized conductor. He had a hand-to-hand contact with electric, and that resulted in internal burning. When you have a flash, you have external burns. When you have a contact accident, it damages the bone marrow. So that's what he had. He had 7,600 volts. When I made my contact, that was it. I don't remember anything. Apparently they brought me down, put me on the ground, put the fire out, because I was on fire. It entered through this arm, came through, wrapped around my neck, didn't go up, luckily, into my brain or down into my heart, and went out my other arm. So, I mean, if you're lucky in that kind of a situation, I was pretty lucky. The hospital was rough because the problem with the burn injury, I believe electrical and any other burn, is infection right away. And so they wanted me to make a decision of amputation right away, and it was very tough. I couldn't make that decision up. I mean, I knew it had to be done. I just couldn't bring myself to say, yeah, cut my arms off.
It took about 3 days till I came around and allowed him to operate. Steve passou 8 semanas no hospital, seguidas de 3 dolorosos anos de reabilitação, aprendendo a usar as próteses. Em 91, ele voltou a trabalhar, mas como inspetor de cabos elétricos. I was a little scared. I didn't know how I'd feel being back around the job and the equipment that I got hurt on. And I was a little embarrassed to come back. For one, I didn't follow the safety rules. If I had followed the safety rules at that time, we wouldn't be having this conversation, obviously. That's all I had to do was wear my gloves, and you're not talking about a big piece of equipment either that you have to, you know, struggle to put on and struggle to take off. You're talking about a pair of gloves. For the amount of time it took me to take my gloves off, it took less time to lose my arms. Steve ensina segurança em empresas de serviço público e sua história causa forte impacto nos colegas de manutenção. Obviously, they realize what they're dealing with and kind of brings them closer together. I think as linemen, I think there's a certain amount of pride in the fact that they're linemen. They understand their job's hazardous, and when somebody gets hurt, it makes them all step back and think. I give Steve a lot of credit to come through an accident like that, with the amount of devastation that it caused him and his family, and then to be able to come back and still work. I give him a lot of credit for that. I guess having somebody like Steve around, anybody that doesn't think that electric can hurt you, all you have to do is look. Steven Hayes é pai de família e tem 2 filhos. E não se oporá caso um deles queira ser eletricista. It's a great job. It's very rewarding. You're at different locations, you're outside. So, as a career, I would recommend it. As long as you pay attention, as long as you take care of yourself, it's a great job.